Esta consultoria, que nós denominamos como gargalos produtivos, faz parte do segmento de consultorias Operações e RH e tem por objetivo analisar os dois gargalos principais desse jogo. Um é a capacidade fabril, que a unidade é a unidade fabris e que diz respeito ao tamanho da fábrica. O tamanho da fábrica é um gargalo, como nós vamos ver ao longo do tempo, né? Agora, o outro também é o número de funcionários. É um segundo gargalo e diz respeito à mão de obra, que é a capacidade que os teus funcionários têm de fazer os produtos que você deseja que sejam feitos, né? Essa primeira consultoria nós vamos aproveitar também para sugerir um pouco para vocês o uso do Excel. Então nós vamos falar como estivéssemos dando uma pequena introdução ao Excel básico. Repara, Excel não é fundamental, não é uma condição sine qua non para você jogar esse jogo. Na verdade, você pode jogar esse jogo usando papel, lápis, caneta e calculadora e olhe lá. Mas é uma senhora ferramenta. Se o Excel for bem utilizado, ele pode ser bastante útil. E a gente acha que talvez dentro do grupo teu tenha algumas pessoas que tenham um pouco mais capacidade de desenvolver esse tipo de planilhas. Então, o que nós vamos fazer aqui é com uma certa paciência, uma certa calma, mostrar o uso da planilha. Está longe de ser uma planilha completa. Ela é apenas o início, é uma sugestão. É para ser um ponto de partida, tá certo? Este vídeo diz respeito a gargalos produtivos. Nós vamos estudar, nesse jogo de competências empresariais, os dois gargalos que têm que ser analisados e que têm que ser, de alguma forma, cuidados. Um é um gargalo que diz respeito à mão de obra, número de trabalhadores e homens-horas. Outro gargalo que diz respeito à capacidade fabril, quantas unidades fabris nós temos e como é que isso pode ser utilizado. Essa folha de decisões diz respeito à diretoria anterior. É a última folha de decisão, portanto, de dezembro do ano passado, que eles tomaram. Eles tomaram essas decisões aí em dezembro do ano zero. E nós vamos, de alguma forma, utilizar isso como se fosse a nossa folha de decisão para o janeiro do ano 1, que é onde nós começamos. E nós vamos fazer uso de várias informações que estão aqui nessa folha de decisão. No lado direito superior, nós temos unidades a produzir. Lembre-se que nós temos 3 produtos nesse jogo: guitarra, contrabaixo e piano digital. E as quantidades a produzir são 430, 190 e 40. Essa informação nós vamos levar para frente para uma planilha. Também vamos levar para uma planilha o número de trabalhadores, 300, que aí fica no lado inferior esquerdo aqui. Salário médio mensal, 800. E a capacidade fabril de 900. E, como você pode ver nas observações, as células em amarelo devem corresponder às decisões da folha de decisão do próprio mês. Bom, vamos então começar a analisar o seguinte: o que significa 300 funcionários, ou uma mão de obra de 300 funcionários? Se nós recorremos ao manual, nós vamos ver o seguinte, que cada homem-hora trabalha um total de 160 horas por mês. Essa informação está em verde, como a observação lá embaixo diz, as células em verde são dados retirados do manual. Se nós multiplicarmos 160 por 300, nós vamos encontrar 48 mil homens-hora. E é isso que nós temos para trabalhar, para fazer essas unidades aí que estão representadas. Bom, uma outra informação importante é como é que nós transformamos essas unidades a produzir em homens-horas. Isso também é trazido do manual. O manual nos diz o seguinte, que para fazer uma unidade de guitarra, nós precisamos de 50 homens-horas. Ora, para fazer 430, então, eu vou fazer uma multiplicação aqui, né? Eu vou pegar os 50 e vou multiplicar por 430 e vou encontrar 21.500. O
que significa, na verdade, esse 21.500? Significa que dos 48.000 homens-horas, eu vou utilizar 21.500 só para fazer as guitarras. Bom, além disso, eu teria que computar também os demais, né? Então, 19.000 eu estaria utilizando para fazer os contrabaixos e os 8.000 para fazer o piano digital, o que levaria a um total de 48.500. Ora, 48.500 é acima dos 48.000 disponível de homens-horas. O que significa isso? Eu estou indo além do homem-hora normal, mas o jogo permite que eu vá até 20% acima disso. Eu vou calcular aqui o que seria, além dos 48.000, ele botar mais 20%. Então eu teria que botar aqui, além desses 48.000, multiplicar por 1,2. 1,2 é 20% acima. Então esses 57.600 seria computando com hora extra, né? Então isso é o máximo que eu poderia utilizar. Além disso, eu estaria fora da regra do jogo. Então vamos supor, se eu aqui em vez de 430 eu resolvesse aumentar, vou botar bastante alto para dar algum tipo de problema. 2.000. Ora, 2.000 é coisa dessa. Eu iria para 127.000 homens-horas. 127.000 realmente é muito acima do que 57.600, que seria o limite máximo, né? Que é contando com a hora extra. Então, se eu volto para 430, na verdade, eu desapareço com o erro. Repara, eu vou voltar para o 2.000. Aparece o erro que está lá em cima. Se vocês olharem, aqui em cima tem um comando do C D10. D10 é que é 127.000. É maior que D11, 57.600. Aparece esse erro. Maior que 20% dá um erro. Bom, retornando então aos 430, o erro desaparece. E vamos em frente então. Com hora extra, o máximo limite é 57.600. E isso então me permite fazer o quê? Me permite que eu use essas três células aqui para testar valores a produzir que me satisfaçam esse gargalo. Eles não podem ultrapassar 57.600. Vamos ver agora o outro gargalo. Esse outro gargalo é a capacidade fabril. Essas 900 unidades estão em azul porque, como a observação 3 ali está mencionando, a célula em azul deve corresponder à decisão da folha de decisão do mês anterior. A capacidade fabril, ela demora um mês para ser instalada. Então eu não posso usar em janeiro a capacidade que eu resolver botar em janeiro. Eu tenho que usar em janeiro a que foi colocada em dezembro passado, que foi 900, né? Então aqui eu também vou fazer o mesmo tipo de análise. Eu vou trazer para dentro dessa planilha as informações de como traduzir unidades a produzir em capacidade fabril e unidades fabris. E aí está os dados que são dados pelo manual. Produzir uma unidade de guitarra, eu uso uma unidade fabril. 2,5 para contrabaixo e 1,2 para piano digital. Se eu fizer aquela multiplicação, ou seja, o mesmo processo, né? Eu faço a multiplicação e somo. E eu encontro então 430 é o que eu uso de unidade fabris para fazer 430 guitarras. 475 é o que eu uso para fazer 190 e 48 é o que eu uso para fazer 40, dá 953, que também é além do 900, que é a unidade fabris disponível lá em cima, né? Bom, mas o jogo permite que eu faça 20% a título de aluguel de terceiros, aluguel de máquinas de terceiros. Portanto, aqui também eu vou ter uma possibilidade de ir a 20% acima, que dá 1.080. Então eu poderia fazer até 1.080, estou fazendo só 953, desde que eu alugasse as máquinas. É claro que aqui você também pode brincar, né? Por exemplo, se eu mudar os 2.000 que eu já tinha mudado lá em cima, eu vou encontrar erro dos dois lados. Ou seja, eu estou estourando a capacidade
Do lado esquerdo eu estou estourando os homens horas para 127 mil. Do lado direito eu estou estourando para a capacidade fabril de 2.523. Vamos experimentar outro valor. Em vez de 2.000, vamos experimentar, por exemplo, 600. Ora, eu estou estourando apenas o lado direito agora. Estou estourando apenas capacidade fabril. Será que não tem um valor aqui que eu não estoure os dois? Claro, o 430, como nós vimos, não estoura, né? Mas certamente deve ter algum valor maior do que esse. Por quê? Por que eu digo isso? Porque aqui eu estou usando apenas 48.500 e poderia usar 57.600. Portanto, tem aqui uma folga ainda que eu poderia tentar usar. E aqui, 953, eu poderia usar até 1080 também, tem uma folga aqui. Essa planilha também pode ser útil para analisarmos a necessidade de aumentar ou diminuir o número de trabalhadores. Depende do que eu queira, né? Por exemplo, se eu não quiser trabalhar com horas extras, eu deveria aumentar alguma coisa o número de horas trabalhadas aí, em horas normais. Então, se eu ampliar de 300, por exemplo, para 310, o que vai acontecer com a minha disponibilidade de mão de obra? Vai parar de 48.000, passou para 49.600. 49.600 já é maior do que o que eu preciso, 48.500. Já não estou usando mais hora extra. Vou até agora ter alguma ociosidade. Poderia talvez diminuir isso. Vou tentar 305 funcionários. Repara, 48.800, que ainda é um pouco maior. Ou seja, por tentativa e erro, eu posso chegar ao número interessante aqui. A mesma coisa válida para isso aqui, né? Se eu quero ampliar a fábrica, tendo em conta sempre que eu tenho que ter um período de diferença, né? Eu tenho que ampliar um período para só valer no período seguinte. Mas eu posso aqui tentar, em vez de 900, por exemplo, botar 910 e verificar o que acontece. 910 me levaria... Ainda não, né? Ainda estou usando um pouco mais. Vou botar para 950. 953. Aliás, é o que eu precisaria, né? Aí eu realmente não uso nada. Estou usando simplesmente tudo. Ou seja, essa análise você pode fazer de um grau de refinamento maior ou menor. Mas você pode usar ela à vontade. Vou voltar aqui aos valores iniciais. 900. 300. Para mencionar o seguinte, que nessa planilha você também pode extrapolar ou calcular quais são os valores financeiros que vão aparecer nas suas rubricas ou no fluxo de caixa ou no DRE. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Por exemplo, trazendo algumas informações do manual e também da nossa folha de decisão. Isso aqui estava na folha de decisão, que é o salário médio mensal, 800. Se você multiplica por 2 e divide por 160, você vai encontrar o salário mais encargos por hora, que é 10. E se você levar em consideração que o dado lá do manual diz que é 30% de salário mais encargos por hora, o preço da hora extra, então é 3 o preço da hora extra. Isso de um lado. Do outro lado, você tem que, para alugar máquinas, cada unidade fabril custa R$500. Então, se você necessitar, você pode calcular isso aqui sem maiores problemas. Por exemplo, aqui nós temos quantas horas extras? Nós temos 500 horas extras, 48.500 menos 48.000, né? Ao que preço? Ao preço de 3. Então, vamos fazer essa cálculo aqui. Custo com hora extra, tá? Vamos fazer nós dois. Mais, vou abrir um parêntese para fazer esse 48.500 menos esse 48.000 multiplicado por esse valor aqui, que é o preço deu 1.500. Ora, se você fizer isso para os outros também, você vai encontrar isso que está aqui, ó. Mão de obra ociosa 0, custo com hora extra 1.500 e aluguel de máquinas 26.500. Então é isso aí. Bom, repara, isso é apenas para lembrar vocês que o Excel não é essencial, mas é uma ótima ferramenta. Creio que vocês deveriam, do grupo, tentar usar o Excel, nem que fosse numa parte muito inicial, mas encontrar alguém no grupo que tem essa capacidade de desenvolver um pouco mais essa planilha. Essa planilha é o ponto de partida, né? Daí pode sair os custos
os custos envolvendo alguma coisa de fábrica, alguma coisa de mão de obra, ou seja, é por aí que nós vamos, tá? Então, na vida real, tem muita gente que só usa papel, lápis e calculadora, mas tem muita gente que usa Excel e pode ser uma grande ferramenta e é o que a gente acha. Cabe a você e ao seu grupo descobrir esse caminho.